Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui para adorarmos o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos, abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6. Atos dos Apóstolos 6, apenas o verso 4. O Senhor está presente aqui neste lugar, irmãos. A presença dele é real em nosso meio, e eu creio que ele tem algo para o nosso coração, algo para a minha vida, algo para a tua vida. E nós vamos sair daqui entendendo, recebendo aquilo que ele quer falar conosco. Algo muito simples, mas algo que muitas das vezes o Senhor precisa trazer novamente ao nosso coração para a gente se lembrar de qual é o caminho que a gente deve seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 4, que diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Mais uma vez, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Agora eu gostaria que você olhasse para esse irmão, para esse crente que está aí do teu lado e dissesse para ele assim, ó: volte para o lugar da oração. Diga mais uma vez, mas diga com autoridade: volte para o lugar da oração. Volte para o lugar da oração. O Senhor, nos últimos dias, Ele tem falado isso comigo, e essa frase, ela veio assim na minha mente, eu em casa, e o Senhor falou assim comigo: Milena, volte para o lugar da oração. E a princípio eu não entendi o porquê desse volte para o lugar da oração, Nathalie. Volte para o lugar da oração. Esse texto que nós lemos aqui no livro de Atos, a gente sabe que o livro de Atos, ele conta ali a história da primeira igreja, né? Depois que Jesus, ele passou aqui pela terra, depois que Jesus foi crucificado, Jesus foi assunto aos céus, é a primeira igreja que nós temos relatos ali, são o primeiro povo que recebeu ali a salvação, que recebeu a pregação de Jesus, que ouviu da boca dos discípulos, da boca dos apóstolos, né, a palavra do Senhor. E a gente vê aqui no livro de Atos, a igreja, ela começa a crescer, a igreja, ela começa a expandir, são muitas pessoas sendo salvas, são muitos novos convertidos, são muita gente sendo alcançada pela palavra de Deus. Só que aqui nesse texto que a gente leu, o título diz a instituição dos diáconos. Por quê? Porque a igreja estava crescendo, a igreja estava, acredito eu, que precisando de mais espaço, de mais gente para trabalhar no reino, de mais gente para se dispor a trabalhar dentro da casa de Deus. E agora, dentro desse texto aqui, os apóstolos, eles estão preocupados. Por quê? Porque agora eles não tinham mais só a obrigação de orar e de ministrar a palavra. Eles também tinham outras obrigações de servir a mesa, de levar o pão, de levar um alimento, de levar um sustento, de cuidar de uma ovelha aqui, de cuidar de uma ovelha ali. Só que o Senhor, eu ali sentada, Ele falou comigo: sabe o que essa igreja, sabe o que esses homens, o que esses apóstolos, eles se preocupavam em não perder os princípios básicos. Oração é princípio básico da vida do crente. Oração é coisa básica, mas que quando a gente olha, tem muita gente perdendo, tem muita gente deixando de orar, tem muita gente deixando de buscar a presença, tem muita gente deixando de ler a palavra. E aqui eles estão preocupados. Eles falam no versículo 2, se eu não me engano, no versículo 2 diz: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Ou seja, eles estavam preocupados, porque agora eram tantos afazeres, eram tantas coisas que tinham ali na igreja para fazer, que agora eles estavam preocupados com outras coisas. Só que eles caem em si e eles falam: a gente não pode deixar a oração e nem a palavra. Se eu fosse você, eu já estava entendendo aquilo que o Senhor está falando comigo e contigo nessa noite. Não é hora de deixar o lugar da oração e nem o lugar da palavra. São coisas que são primordiais na nossa vida e a gente não pode deixar. Oração e palavra. E eles se preocupam com isso. E agora eles começam a escolher pessoas para trabalhar na casa do Senhor. Escolher homens fiéis, íntegros, tementes a Deus. E o Senhor, Ele nos pergunta nessa noite: aonde está? Aonde está aqueles que eu posso contar para trabalhar dentro da minha obra? Aonde está aqueles que estão aptos, com o coração disposto a servir dentro da casa de Deus?
E quando eles escolhem ali aqueles homens, a palavra do Senhor diz que eles dizem aqui no versículo 4, que foi o versículo que nós lemos: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Porque, se você não sabe, eu quero te dizer nessa noite, que a oração, ela é um dos pilares da vida do crente. A oração é um dos pilares da vida do crente. É uma das coisas que mantém o crente de pé, é a oração. A oração é alimento, a oração renova as tuas forças, a oração te dá vigor para caminhar mais uma légua, a oração renova a tua estrutura, a oração alcança os que estão aqui e também os que estão longe, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é Deus de perto e também é Deus de longe. Então, se você entrou aqui hoje, talvez na condição de alguém que está orando e clamando, creia que a tua oração pode alcançar quem está lá. E a gente entende com isso que através da oração, irmãos, a gente se sujeita à vontade de Deus. Como assim, Milena? Através da oração a gente se sujeita à vontade de Deus. Porque às vezes a gente tem um amigo, e esse nosso amigo, a oração nada mais, nada menos irmãos, do que um diálogo com o nosso Deus, do que uma conversa. E só que o interessante é que a gente só tem assunto e a gente só tem conversa com aquele amigo que a gente tem intimidade, pastor. Não adianta eu tentar conversar com quem eu não tenho intimidade. Ainda mais eu que sou uma pessoa muito tímida, muito recatada. Eu vou falar meia dúzia de coisa e ali acabou, porque eu não vou ter mais assunto. Só que quando a gente tem intimidade com esse alguém que a gente está conversando, a gente se prolonga nas palavras, a gente se prolonga nas orações. E é isso que o Senhor, Ele quer falar com a gente precisa de intimidade na oração, intimidade para falar com o Senhor, porque com a minha amiga eu conto tudo, eu falo para ela os detalhes, eu falo para ela o meu sonho, eu falo para ela o que eu quero, a cor que eu quero, o dia que eu quero. Mas com o Senhor, eu dobro os meus joelhos de noite e entrego aquela oração cansada. Senhor, perdoa os meus pecados, abençoa a minha família, amém. Não, chega. O Senhor está dizendo, eu não quero uma oração cansada. Eu não quero uma oração de poucas palavras. Eu não quero uma oração de final de dia, onde você já não tem mais força. Mas eu quero conversa, eu quero diálogo, eu quero entrega na oração. E a gente precisa entender que através da oração, a gente entende a vontade de Deus e se sujeita a ela. Lá no livro de Marcos, no capítulo 14, 35 e 36, quando Jesus estava ali para ser crucificado, ele sobe ali no Getsêmani para orar. E ele fala, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita conforme a tua vontade. Aqui Jesus estava orando e ele expressa para Deus a vontade, o íntimo do teu coração. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Ah, Jesus, mas todavia seja feita conforme a tua vontade. Todavia, seja feita conforme a tua vontade. Irmãos, isso aqui não é falta de fé, não. É falar para o Senhor, Senhor, eu confio tanto em Ti, que eu entendo que a Tua vontade é melhor. Eu entendo que os Teus caminhos são melhores. Eu entendo que os Teus planos para a minha vida são maiores. Então eu te falo nessa noite, seja feita conforme a Tua vontade. E ele se sujeita ali à vontade do Senhor. E ele entende a vontade do Senhor. Então eu quero te dizer que através da oração, você vai aprender a se sujeitar à vontade de Deus e entender a vontade dEle. A oração, ela também liberta, a oração liberta. A gente está no livro de Atos. E no livro de Atos, no seu capítulo 12, a gente tem a história de quando Pedro, ele é encerrado dentro do cárcere. Quando ele é preso dentro daquela prisão. E a palavra do Senhor diz, a gente está falando aqui sobre a igreja primitiva, que era uma igreja modelo para a gente. E a igreja diz que quando Pedro estava encerrado dentro daquela prisão, a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Contínua, sem interrupções. Contínua, sem pausa. Contínua, toda hora, contínua, a todo instante. Irmãos, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, lavando a louça, varrendo a casa, fazendo o cabelo, fazendo uma sobrancelha,
sei lá, trabalhando dentro de um hospital, aplicando uma injeção, fazendo qualquer coisa, teu pensamento tem que estar no Senhor. O teu pensamento tem que estar em Cristo. Senhor, eu estou aqui, mas a minha vida é tua, o Senhor me conhece. Liga o teu pensamento no Senhor onde você estiver. Aonde você estiver, contínua oração. E quando eles estavam ali fazendo contínuas orações pela vida de Pedro, a palavra do Senhor diz que o Senhor enviou os seus anjos ali naquele cárcere. E ali fala que a porta do cárcere era guardada por dois soldados. Pedro estava ali algemado, acorrentado, com as correntes entrelaçadas. Só que correntes caíram. Portas de cadeias foram abertas. Irmãos, isso aqui é só para quem entende. Isso aqui é só para espiritual que entende que através da oração, a tua oração tem o poder de ir lá e quebrar agora essa cadeia, essa corrente, esse negócio que está amarrando, que não vai para frente. O Senhor está falando, através da tua oração eu tenho o poder de ir lá e mudar esse cenário. E a palavra do Senhor diz que foi algo tão sobrenatural que aconteceu com Pedro, que ele achou que era uma visão, que era um sonho. Só que aí ele só deu por conta que realmente estava acontecendo quando ele já estava caminhando na rua. O Senhor é Deus de sobrenaturais. Através da tua oração, o sobrenatural pode se manifestar na tua casa. Através da tua oração, o sobrenatural pode se manifestar na vida de alguém aqui. A oração traz paz. A oração traz paz. Já viu aquele crente atribulado? Aquele crente sem paz no meio do processo? Aquele crente que só falta arrancar os cabelos da cabeça, não está orando. Mas quando você ora, Filipenses 4, 6, 7, diz que a gente entregando a Ele toda a nossa súplica, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, quando você ora, você tem paz em meio às tuas tribulações. A oração, ela também muda sentenças. Certa vez, o profeta Ezequias, o rei Ezequias, estava ali e o profeta Isaías entra dentro do pátio do palácio e traz uma sentença para a vida dele. E qual era a sentença? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ali aquele homem recebeu uma sentença da boca de um profeta usada por Deus. Só que a palavra do Senhor diz que quando o profeta sai, e ainda antes dele ir embora, Ezequias olha para o lado, vira o seu rosto para a parede. E ali ele ora, e ele chora, e ele fala com o Senhor. E antes do profeta ir embora, o Senhor muda a sentença daquele homem e diz, volta lá, porque diga para o meu filho que eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. Entenda isso aqui nessa noite, irmãos. Talvez você entrou aqui segurando uma sentença que o homem delegou sobre a tua vida, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não pode, dizendo que é o fim. Mas o Senhor hoje está dizendo para este homem, volte lá. Diga para minha filha, diga para o meu filho que eu mudei a sentença. Uma oração sincera diante de Deus pode mudar sentença. Uma oração de coração quebrantado pode mudar sentença. E o que a gente mais vê hoje em dia, irmãos, nos dias atuais que nós estamos vivendo, são pessoas querendo terceirizar a oração. Sabe? Eu sei, irmãos, que existem momentos na sua vida, na minha vida também já existiu e ainda existem momentos assim, que eu preciso pedir oração aos meus irmãos. Eu preciso pedir que a igreja ore, assim como a igreja estava orando por Pedro. Eu preciso pedir às irmãs do círculo de oração, ao pastor, que dobre os joelhos e levante um clamor pela minha vida. Eu preciso, pastor. Só que não queira terceirizar aquilo que é responsabilidade tua. É responsabilidade tua dobrar o teu joelho e falar com o Senhor. A gente pode sim pedir um socorro em oração. A gente pode sim pegar o telefone e ligar para a irmã que ora, pode sim. Mas não seja aquele crente 6 horas por mim aqui, 6 horas por mim ali. Não. O véu do templo foi rasgado. E eu e
você temos liberdade, acesso para dobrar os joelhos e falar com o Senhor, porque o Deus que responde o pastor, Ele também te responde. O Deus que responde a irmã da oração, Ele também te responde. Então dobre os teus joelhos nos teus momentos de crise e fale com o Senhor. Peça para Deus socorro, peça para Deus ajuda. E existem, gente, métodos que são convencionais, que eles nunca vão mudar. Nunca vão mudar. E a oração é um desses métodos, que é o pilar na vida do crente. Oração e palavra. Oração e palavra. O que eles disseram? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração e palavra. Se você juntar esses dois, irmão, você vai sair daqui mais forte. Se você juntar esses dois, você vai ter êxito em meio às tuas guerras. Se você juntar esses dois, você vai sair daqui mais forte, mais resistente. Oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Aí você fala assim: Milena, você veio aqui pregar isso para mim? Eu vim te dizer que precisa de oração e de palavra. Precisa de oração e de palavra. Precisa de oração e de palavra. E o nosso Jesus, Ele nos disse no livro de Mateus 6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora ao teu Pai que tudo vê, e o Pai que tudo vê te recompensará. O Senhor mesmo, Ele nos disse: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, vai para o teu lugar de secreto, para o teu lugar de intimidade, para o teu lugar ali que ninguém tem acesso, é você e Deus. Dobra os teus joelhos e começa a contar para Ele as tuas necessidades. Milena, mas o Senhor é onipotente, onipresente, Ele sabe tudo. Sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele sabe do que você precisa, mas Ele quer ouvir da tua boca. E talvez se você entrou aqui hoje com uma amarra, o Senhor, Ele joga por terra hoje e Ele te dá liberdade para você começar a falar para Ele em oração aquilo que você precisa, para você começar a falar em oração aquilo que é a tua necessidade. Só que o problema é que quando a gente quer ver resultado sem oração, tem gente que quer ver resultado sem oração. Tem gente que quer ver o mar se abrir sem oração. Tem gente que quer ver a porta se abrir sem oração. Tem gente que quer ver a cura chegar sem oração. Tem gente que quer receber tantas coisas sem oração. Só que é por intermédio da oração que a gente vai alcançar essas coisas. E para fechar, irmãos, que foi aonde o Senhor disse comigo: volte para o lugar da oração. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e foi orar. Irmãos, o texto de Daniel é bastante conhecido. Todos nós conhecemos esse texto. A palavra do Senhor diz que Daniel, ele foi levado para a Babilônia como escravo, como cativo, mas não como aquele tipo de escravo que a gente imagina para ser açoitado ou algo do tipo. Ele foi levado ali para aprender dos ensinamentos daquele povo, da cultura daquele povo. E agora Daniel está dentro da Babilônia. E a gente sabe que a palavra do Senhor diz que Daniel era um jovem diferente. E por que ele era diferente? Porque a palavra do Senhor diz que nele havia um espírito excelente. E ali começou a incomodar aqueles homens. Começou a incomodar. E eles começaram a dizer entre si: olha, se a gente for procurar defeito nesse rapaz, a gente não vai achar. Se a gente for procurar problema nesse menino, a gente não vai achar. A não ser que a gente o acuse acerca do Deus dele. E agora eles começam ali todos a fazer uma estratégia. O que a gente pode fazer? E eles fazem um edito. E qual era o edito? Que ninguém podia fazer petição alguma a qualquer outro Deus, se não fosse ao rei. Entenda isso aqui, irmãos. O adversário, ele não brinca em parar a nossa oração. O adversário, ele não brinca em tentar interromper a nossa oração. Lembra também de Daniel, quando ele decide fazer um propósito? No primeiro dia, o Senhor já tinha liberado a resposta, missionária Aline. Mas o Senhor diz que as potestades estavam trabalhando para que ele não recebesse. Ou seja, todas as vezes que eu e você nos colocamos no lugar de oração, o adversário das nossas almas, ele tenta de toda maneira parar. Ele tenta de toda maneira frustrar.
E quando eles fazem esse edito, eles levam até o rei e fala que não se podia revogar a palavra do rei Jonathan. Não podia voltar atrás. Daniel era até alguém querido do rei, mas o rei já tinha assinado. Só que o interessante e o que me chamou muita atenção foi que Daniel, pois quando soube do edito que tinha assinado o rei, ele voltou para sua casa, ele foi para o seu quarto e foi orar. Não, irmãos, isso aqui não tem lógica, não tem lógica. Alguém que sabe que se orar vai perder a vida. Alguém que sabe que se colocar o joelho no chão, o rei vai mandar chamar e tem uma cova preparada para ele. Alguém que sabe que se colocar de joelho novamente é o fim. Só que Daniel entendia, eu não estou orando aos homens, eu não estou orando a qualquer um, eu não estou orando todos os dias na minha casa por acaso, eu não estou orando somente para passar o tempo, eu estou orando a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que pode me livrar da cova dos leões. E a palavra do Senhor diz que ele volta para o seu quarto e vai orar. Quem é você quando a sentença mal chega diante de você? Quem é você quando o edito real chega e fala assim, você não pode mais orar? Quem é você quando o médico dá o diagnóstico para você? Quem é você quando a porta se fecha? Quem é você quando a luta entra? Quem é você quando o teu casamento está em crise? Quem é você? É alguém que decide se esconder porque o edito foi assinado? Ou é alguém que entende, foi assinado, mas o meu Deus pode. Foi assinado, mas eu me coloco de joelho. Foi assinado, mas eu continuo no meu lugar de oração. Eu quero te dizer nessa noite, não saia do teu lugar de oração. Não saia do teu lugar de oração. E se porventura na noite desse dia você saiu, o Senhor, Ele está te convidando. Volte para o lugar da oração. Volte para o lugar que você não deveria ter saído. Volte para o lugar do clamor. Volte para o lugar da renúncia. Volte para o lugar da oração. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens viram quando Daniel foi orar. E eles vão até o rei, olha, Daniel está orando. Você assinou o edito aqui que ninguém mais podia pedir nada durante esse período. E a palavra do Senhor diz que mesmo que entristecido, o rei precisou que a palavra dele fosse cumprida e jogado Daniel na cova dos leões. E aí a gente pensa, Milena, ele orou e mesmo assim ele foi jogado na cova dos leões. Sim. Só que as orações, elas não nos isentam de ter testemunho com o Senhor. As orações não é garantia que eu vou viver um mar de rosa. As orações não é garantia que vai ser tudo do jeito que eu quero. As orações não é dizer eu estou orando, então o Senhor vai fazer do jeitinho que eu projetei. Não, a oração ela tem o seu efeito, mas o Senhor está dizendo, eu faço como quero. Eu faço como quero. O teu testemunho não tem para onde você correr. Não tem. Então foi necessário que ele fosse jogado dentro da cova. Foi necessário. E aí você fala, Milena, o Senhor não podia livrá-lo da cova? Podia, mas o Senhor tinha um plano ainda maior. E é isso que a gente não entende. Porque a gente ora esperando que aconteça de imediato. A gente ora esperando que a resposta venha para ontem. E às vezes acontece alguma coisa e aí é que está o problema. Porque quando acontece essa alguma coisa, quando somos lançados dentro da cova, aí o desespero bate, a angústia bate, o nervosismo bate, mas Senhor, eu orei. Aí começa a murmuração. Então se o Senhor permitiu a cova na tua vida, não se preocupe, porque o Deus que te permitiu passar pela cova é o Deus que te livra da boca dos leões. É o Deus que te livra da boca dos leões. Talvez você não escapou da cova, mas o Senhor te fará escapar da boca dos leões. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado por algo ainda maior.
é por algo ainda maior. Porque imagine, foi livrado da cova, mas ser livrado da boca do leão, irmão. Ser livrado da boca do leão, irmãos, é algo muito mais extraordinário. Eu quero que alguém levante aqui a mão se alguém já teve de cara a cara com o leão e o leão não te deu nenhuma patada. O adversário das nossas almas, ele fica ali, bramindo, rugindo como um leão. Ele não é leão não, mas ele fica ali, só fazendo som para te assustar. Só fazendo som para te assustar. Eu sou um leão, eu vou te pegar. E o Senhor está te falando, eu quero te livrar desse leão que está te assustando. Eu quero te livrar desse leão que está te pondo medo. Eu quero te livrar desse leão. Aleluia. Então que a gente possa entender, irmãos, que a nossa oração, ela é algo importantíssimo. Ela é um pilar que nos mantém de pé. É um pilar. Toda casa, todas as casas que são construídas, essa igreja, esse templo aqui no caso, antes de ser construído, ele foi feito um fundamento. Foram cavados sapatas, foram enchidas com concreto. Foram colocados ferros, amarrações. Eu não entendo de obra, mas são coisas que a gente olha assim e a gente vê que são aparentes, que todo mundo entende. Toda casa, para ter estrutura, antes é feito ali todo um alicerce. Todo um alicerce. E a oração na vida do crente, ela é o alicerce que nos mantém de pé. Ela é o alicerce que nos mantém de pé, a oração. A oração. Então, se você entrou hoje aqui com o teu alicerce um pouco quebrado, um pouco ali desestruturado, o Senhor está falando, eu tenho os materiais hoje aqui. Eu tenho aqui hoje todo o recurso necessário para mexer nessa fundação hoje, para mexer nesse alicerce hoje, para colocar, talvez, injetar ali mais um pouco de cimento, talvez cavar mais uma sapata, eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe do que você precisa. Então a gente precisa entender, Senhor, o que eu preciso? O que eu preciso? Fala comigo, Pai. Fala comigo. E Ele vai te direcionar naquilo que você precisa. Então comece a pedir ao Senhor hoje. Senhor, trabalha na minha estrutura. Trabalha na minha vida. Trabalha na minha mente. Trabalha no meu coração. Sabe por quê? Estamos no mês da resistência. No mês da resistência. E você quer ser resistente? Ore. Você quer ter resistência em meio às tuas lutas? Ore. Você quer ter resistência em meio às tuas provações? Ore. Você quer alcançar êxito? Ore. Através da oração você vai alcançar tudo isso. Através da oração você vai sair daqui mais forte. Então que os irmãos possam ficar com essa palavra no coração. Se eu esqueci de algo, se eu não conseguir transmitir, que o Espírito Santo de Deus fale melhor o coração na noite desse dia. Mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Volte para o lugar da oração. Daniel voltou para o lugar da oração quando recebeu ali a sua sentença. Daniel voltou para o lugar da oração. Volte. Milena, mas a porta fechou. Volte para o lugar da oração. Milena, o diagnóstico está tão ruim. Volte para o lugar da oração. Milena, meu filho está nas drogas. Volte para o lugar da oração. Milena, meu casamento está por um fio. Volte para o lugar da oração. Milena, meus sonhos estão em pedaços. Volte para o lugar da oração. Milena, eu não estou encontrando saída. Volte para o lugar da oração. Porque quando você voltar, o Senhor vai esclarecer os teus passos. Ele vai iluminar o teu caminho. Ele vai estar te dando direcionamento. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.